Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é sábado. Histórias, lendas e folclore. Olá! A lenda da mula sem cabeça é uma das narrativas mais antigas e difundidas do folclore brasileiro, com raízes profundas na tradição oral que remonta ao período colonial. Sua origem remonta à Península Ibérica, especificamente a Portugal e a Espanha, onde histórias semelhantes de mulheres amaldiçoadas por pecados morais já circulavam na Idade Média por volta do século XII. Lá, o mito estava ligado a crenças católicas sobre punições divinas por violações dos votos clericais e padrões de conduta feminina. Os colonizadores portugueses trouxeram essa lenda para o Brasil durante o século XVI, adaptando-a ao contexto local, onde se mesclou com elementos indígenas e africanos, embora sua essência permaneça europeia. O antropólogo Luiz da Câmara Cascudo, um dos maiores estudiosos do folclore brasileiro, sugere que a escolha da mula como forma da criatura se deve ao costume dos padres usarem mulas como meio de transporte em viagens missionárias, uma prática regulamentada por uma lei portuguesa do século XIII que reservava esses animais aos membros da Igreja Católica. Essa proximidade simbólica entre o clérigo e o animal reforçou a associação na narrativa. No Brasil, a lenda se popularizou inicialmente nas regiões rurais do Sudeste, como Minas Gerais e São Paulo, durante os primeiros séculos da colonização, espalhando-se para o Nordeste, especialmente nas zonas canavieiras e para o Centro-Oeste e Sul, onde o catolicismo era forte. O termo mula sem cabeça foi registrado pela primeira vez em fontes brasileiras na década de 1940, mas relatos orais datam de séculos antes, possivelmente desde a chegada dos jesuítas no século XVI, quando casos de concubinato entre padres e mulheres indígenas ou portuguesas eram comuns, alimentando narrativas de punição divina. A aparência da mula sem cabeça é uma das mais aterrorizantes do imaginário popular brasileiro. Ela é descrita como uma mula de pelagem preta ou marrom, com ferraduras de aço ou prata, que produzem um som estrondoso ao galopar. No lugar da cabeça, há uma tocha flamejante ou labaredas de fogo saindo do pescoço, às vezes representadas como um crânio em chamas ou uma faixa branca luminosa. Seu relincho não é um som comum de animal, mas um grito agudo e doloroso, misturado a gemidos humanos que ecoa à noite e anuncia sua chegada. Em algumas variações, ela solta fogo pela cauda ou pelas narinas inexistentes e carrega um freio de ferro na boca que morde furiosamente, produzindo faíscas e espuma de sangue. Essa forma bestial simboliza a perda da humanidade da mulher amaldiçoada, transformando-a em uma criatura errante e violenta, que ataca pessoas e animais com coices afiados como navalhas, deixando marcas de queimaduras ou ferimentos profundos. A transformação ocorre tipicamente nas noites de quinta para sexta-feira, coincidindo com o dia em que os padres celebram missas semanais, e dura até o primeiro ou terceiro canto do galo, ao amanhecer, quando ela retorna à forma humana, exausta e marcada por arranhões e batidas. Em relatos mais antigos, ela galopa por territórios de 7 paróquias por noite, um número simbólico
ligado a pecados capitais, ou a ideia de penitência eterna. Entre os nomes atribuídos à criatura, o mais comum no Brasil é mula sem cabeça, mas ela também é conhecida como burrinha de padre ou simplesmente burrinha, enfatizando sua ligação com o clero. Essas denominações surgiram nas comunidades rurais para reforçar o aspecto punitivo da lenda. Fora do Brasil, a narrativa varia ligeiramente, mas também a essência. Na Argentina, é chamada de mula ânima, alma mula, tatacunhá ou mula fraileira. No México, de malora ou mula sem cabeça. E em outros países de língua espanhola, como mujer mula. Essas adaptações ocorreram porque os colonizadores espanhóis levaram versões semelhantes para a América Latina no século XVI, resultando em paralelos idênticos em termos de maldição e aparência flamejante. No folclore brasileiro, o nome burrinha de padre é particularmente comum no interior de São Paulo e Minas Gerais, onde a lenda se entrelaça com histórias locais de igrejas antigas e missões jesuítas. Quanto às datas e locais associados à lenda, ela não tem um evento histórico preciso, mas surge em contextos específicos do calendário católico e geográfico. A transformação da mulher em mula ocorre predominantemente nas viradas de quinta para sexta-feira, dias associados às missas semanais e ao celibato clerical, e pode se estender a períodos de quaresma ou feriados religiosos, quando as proibições morais eram mais enfatizadas. Historicamente, relatos orais datam do século XVI, com picos de difusão no 17 e 18, durante a expansão das missões católicas no interior brasileiro. Os locais principais são áreas rurais e sertanejas. No Sudeste, interior de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, perto de igrejas e vilarejos coloniais. No Nordeste, zonas canavieiras de Pernambuco, Bahia e Paraíba, onde a influência portuguesa era forte. No Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso, em matas e campos abertos, e no Sul, Paraná e Rio Grande do Sul, em fazendas isoladas. A lenda é especialmente viva em pequenos povoados onde casas cercam igrejas e aparições são ditas ocorrerem à meia-noite, perto de cruzes ou cemitérios. No México e na Argentina, ela aparece em regiões coloniais semelhantes, como vilarejos andinos ou planícies pampeanas desde o século XVI. Os avistamentos da mula sem cabeça, embora lendários, são descritos em relatos orais e escritos como eventos reais e aterrorizantes, transmitidos de geração em geração para alertar sobre perigos noturnos. Em uma versão clássica do interior de Minas Gerais, datando do século XVIII, uma mulher de um arraial se apaixona por um padre e, após 7 anos de relacionamento secreto, é amaldiçoada a se transformar em uma mula nas noites de quinta-feira, galopando furiosamente pelas estradas de terra, atacando viajantes com coices flamejantes e deixando rastros de fogo. Um sertanejo destemido a enfrenta com um chuço, ferindo-a e quebrando o encanto, revelando sua forma humana ao amanhecer. No Nordeste, em Pernambuco, um relato do século XIX descreve uma mula preta sem cabeça, perseguindo um vaqueiro em uma estrada escura, com seu relincho ecoando como um lamento humano. Ele escapa, jogando uma peneira no caminho, confundindo-a até o galo cantar. No Centro-Oeste, em Goiás, histórias de 1920 falam de uma burrinha de padre
aparecendo perto de igrejas durante a quaresma. Solta fogo pela cauda, morde o freio com tanta força que produz faíscas, ferindo gado e pessoas. Para libertá-la, é preciso arrancar o freio ou espetá-la com um alfinete virgem até sangrar uma gota. Um caos moderno de uma fazenda em São Paulo, nos anos 1950. Conta que uma avó viu a mula perseguindo sua família em uma porteira, com um fogaréu no pescoço, e o bisavô explicou que era punição por namoro com o padre. No sul, em relatos do Paraná do século XX, ela galopa por 7 paróquias, atacando com patas afiadas, e só para ao ouvir um padre xingá-la 7 vezes antes da missa. Versões mais antigas, do século XVI, em missões jesuítas, ligam-na a nativas indígenas punidas por relações com clérigos, aparecendo em matas próximas a vilas coloniais. Em algumas redes sociais, usuários compartilham causos familiares de avistamentos em fazendas isoladas, como uma mula flamejante em estradas escuras de Recife ou Goiás, mantendo a lenda viva através de contos orais que misturam medo e lições morais. Para quebrar a maldição em todos esses relatos, métodos comuns incluem ferir a criatura para sangrar, remover o freio ou um padre amaldiçoá-la 7 vezes, restaurando sua humanidade ao nascer do sol. A lenda da mula sem cabeça, com suas chamas assustadoras e relinchos que ecoam nas noites escuras, continua a fascinar e amedrontar gerações, mantendo viva a memória de um Brasil colonial, onde fé, pecado e mistério se entrelaçam, seja nas estradas de terra de Minas Gerais, nas matas do Nordeste ou nas fazendas do Sul. Essa criatura permanece como um lembrete das histórias que moldam nossa imaginação. Então, na próxima vez que você estiver caminhando à noite e ouvir um galope ao longe, cuidado, pode ser a mula sem cabeça, em busca de redenção ou vingança. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.